Se você deseja saber mais sobre a área de reabilitação de pequenos animais, venha conhecer a história da nossa convidada. Luciana Carvalho nos conta como chegou até essa área de trabalho, quais são os diversos componentes diferentes que podem atuar para a recuperação dos animais e quais são as diferenças entre os termos fisioterapia, fisiatria, reabilitação. Afinal de contas, são muitos termos diferentes para descrever uma área de atuação. Então, vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Luciana Carvalho é médica veterinária formada pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, pós-graduação em Reabilitação Animal, mestrado em Saúde Animal com ênfase em Fisiatria e Osteoartrose e trabalha com reabilitação de pequenos animais. Então, seja muito bem-vinda, Luciana. Oi, Thaís, obrigada pelo convite. Lu, eu gostaria que você começasse contando para a gente como é que é a sua rotina de trabalho trabalhando nessa área específica de atuação. Você já teve experiência em outras áreas, né? Você fez residência, por exemplo, em clínica e cirurgia, né? De pequenos. Você poderia Isso. traçar um paralelo da diferença de rotina entre essas diferentes áreas? Sim, sim. Bom, a diferença da rotina é grande, porque quando eu estava atuando dentro de clínica, né, quando eu saí da área ali de faculdade e tudo mais, eu fui para a clínica, a rotina era muito grande, muitos animais, internamento, emergências, né? Então, hoje, a rotina de emergências para mim é bem menor, né? E eu consigo atender, às vezes, um animal por vez só, né? Então, hoje, em parceria, com a ajuda, eu consigo atender 2 animais por hora. Então, eu faço metade da sessão e o outro veterinário faz a outra metade. E aí, enquanto isso, eu já estou fazendo um segundo animal, né? Então, a rotina é bem diferente, sim. É hora marcada, né? E dificilmente a gente tem que sair mais tarde porque teve um imprevisto ou uma emergência. E aí, no atendimento a esses animais, geralmente você tem um plano de trabalho para aquele mesmo indivíduo. Então, ele retorna diversas vezes, né? Para seguir esse plano de tratamento. Como é Isso que você mesmo. compara até o próprio convívio com o tutor, né? O tipo de interação que existe quando você trabalha numa área como a reabilitação e quando você trabalha numa área como clínica, que às vezes o tutor leva o animal, faz um atendimento, tem que retornar, não retorna, né? E às vezes você fica com aquele vácuo de informação, você não sabe Sim, muito bem o sim. que aconteceu com o animal. Bom, eu trabalhei 10 anos na mesma clínica, né? Então, eu acabei criando vínculo com os tutores também, de, às vezes, mais de um animal da mesma família. Mas hoje o vínculo é muito mais próximo, porque eu chego a atender 2 vezes, 3 vezes até o animalzinho na mesma semana, né? Então, eu acabo vendo a pessoa, o animalzinho, várias vezes na semana, várias vezes ao mês. Então, existe, sim, a formação de um vínculo. Eu sou uma pessoa mega super apegada aos animais, à família em si, né? Eu realmente acabo me envolvendo de uma forma emocional. Isso eu acho que é inevitável, dada a minha personalidade, mas hoje na fisioterapia eu tenho esse contato próximo. Claro que os pacientes às vezes ficam aqui 2, 3 meses e não vem mais, né? Mas durante aquele período a gente acaba criando um vínculo e eu costumo mandar mensagem, perguntar, curtir no Insta as fotos, acompanhar, né, a evolução do animalzinho, às vezes atendo filhote, vou ver grandão, então é bem, bem gostoso, isso é prazeroso da nossa profissão, né? E aí, quais são as modalidades que você lança a mão para fazer esse trabalho de reabilitação? Porque a gente sabe que existe uma integração de várias áreas diferentes, né? Então, quais Sim. seriam essas áreas que conversam entre si, as técnicas que você tem que ir aprendendo a utilizar ali para poder propiciar um tratamento melhor para esse paciente? Bom, assim, durante a minha formação nessa área, né, eu tive a pós-graduação de um ano de fisioterapia, e um ano de acupuntura, né? E depois fui fazendo outros cursos com algumas especializações, como por exemplo a ozonioterapia, né? Então hoje eu utilizo
todas essas modalidades para fazer reabilitação. E todo o meu histórico, né, dentro da faculdade, dentro da residência, no mestrado, na pós, tudo isso acabou formando um jeito de atender, um jeito de abordar aquele paciente, a formação de um protocolo, né? No meu mestrado, por exemplo, eu peguei mais ou menos o protocolo que eu estava acostumada a fazer para os pacientes, porque muitas vezes no livro, por exemplo, de fisiatria, o paciente ele tem que passar pela sessão, por exemplo, quando está com muita dor, 3 vezes na semana. Às vezes para o tutor é inviável trazer e até custear 3 vezes na semana. Então a gente tem que fazer em duas, tem que fazer em uma, né? Mas a gente trabalhou isso no mestrado e vê que dá resultado quando a gente integra vários tipos de terapias. Então, a gente trabalha a eletroterapia, que é na fisiatria, o uso do laser, do magneto, a aplicação de ozônio sistêmico, ou então a aplicação do ozônio dos pontinhos de acupuntura, né? A acupuntura em si, o uso da moxa, a moxa bustão aquece, acalma, tira a dor, então tudo isso acaba ajudando. Nunca substituindo o tratamento clínico que o animal está fazendo, né? E além disso, hoje eu trabalho em parceria com a doutora Cássia, que faz homeopatia. Então, também a gente agrega essas terapias para auxiliar a resolver ou reabilitar o paciente, né? E aí, então, o paciente chega até a sua clínica por indicação. Um clínico, por exemplo, um cirurgião, atende o caso inicialmente e depois encaminha para você? Geralmente, sim. A maior parte dos pacientes chegam através de encaminhamento. Então, já tem um histórico, por exemplo, foi atropelado, passou por cirurgia, rompeu ligamento, né? Ou a hernia de disco, que é bastante comum, ou então animais idosos com osteoartrose, né? Dificilmente o tutor vem por si mesmo, assim, de pesquisar no Google sobre e vir atrás. E aí, como é que é essa interação com o médico veterinário que indicou o animal? Porque, eventualmente, devem existir situações em que não existe muito uma concordância entre condutas. Geralmente, eles encaminham e falam para você, ó, carta branca, faz o que você achar melhor, ou esse encaminhamento já é com um direcionamento, eu estou encaminhando esse animal para acupuntura, para, enfim, outra modalidade. Como é que é esse meio de campo aí, essa interação? Sim, bom, acontece de tudo, na verdade, né? Já tenho colegas que já encaminham há anos, então já estão acostumados com o jeito que eu faço as terapias todas conjugadas, né? Mas também é comum, às vezes, o ortopedista falar, olha, ele tá com dor, ele precisa de acupuntura, ele não pode fazer fisioterapia, porque acha que a gente vai fazer exercício, né, de fato. Aí o tutor vem, a gente explica, olha, ele tá com dor, ele não vai fazer exercício, mas a gente pode alongar, a gente pode fazer movimentação passiva, tá? Depois a gente põe as agulhinhas. A gente pode associar o uso do laser para poder diminuir essa dor, diminuir essa inflamação que ele tá, que é parte da fisiatria, né? E aí tem a acupuntura junto, né? Então eu faço uma mescla na minha terapia. A não ser que o paciente já tenha um outro colega que, por exemplo, faz só a reabilitação na acupuntura, né? Então, tem um tutor, um veterinário que já faz a acupuntura daquele paciente e ele vem exclusivamente para a fisioterapia. Então, aí eu vou aplicar apenas o uso do eletro, do laser e dos exercícios, tá? Então, a gente sempre tenta manter um bom relacionamento, conversar, né? Eu sempre preciso de muitas informações. Ainda não é comum vir uma carta de encaminhamento, descrevendo o que aconteceu com o paciente, o que foi feito, o que ele está tomando de medicação, o que já deu de problemas, né? Então, é bem comum entrar em contato com o veterinário, solicitar essas informações, né? Às vezes o tutor não lembra mais, tem tutor que, eu nem peguei o exame, pega lá com o veterinário, aí eu vou, peço a tomografia, ultrassom, raio-x, né? Às vezes os veterinários não entendem por que eu pergunto tanto da vida do animal, né? Mas por que você precisa saber do ultrassom dele, se tem cálculo, você não tem? E isso tudo influencia para mim, né? Então, sempre tento explicar, falar, olha, eu preciso saber do ultrassom, se ele não tem, por exemplo, um câncer que contraindica o uso de algum aparelho. E assim a gente vai mantendo essa
essa parceria, né, de conversar e resolver, às vezes, mais de um problema. E aí você acredita que a forma como você conduziu a sua formação profissional, né, de você passar primeiro pela experiência da clínica e cirurgia, para depois ter esse direcionamento para a reabilitação, foi importante para você ter uma bagagem e poder desenvolver melhor o seu trabalho? Ou você acha que não vou dizer indiferente, né, porque na verdade tudo que a gente faz sempre agrega de alguma forma, mas a gente já percebe hoje em dia muitos alunos que querem já sair da graduação com um direcionamento bem específico para uma área de atuação. Então, você acha que é importante passar por esse conhecimento da clínica e da cirurgia, sabendo que na reabilitação você vai ter uma ligação direta ali com profissionais dessas áreas? Ou você acha que não, que dá para trabalhar com reabilitação sem ter essa bagagem aí de conhecimento? Olha, eu acho que para mim foi imprescindível ter passado por tudo isso. Assim, eu acho que me traz é, uma experiência diferente, né? Porque quando eu atendo o paciente, por exemplo, que rompeu o ligamento, eu já sei qual é a rotina, como ele rompeu, qual a forma mais comum que acontece, né? Eu já consigo, às vezes, prestar atenção de uma forma diferente quando o animal, olha, ele veio encaminhado com suspeita de hernia de disco, tá com dor. Mas eu já tenho só no jeito dele andar uma outra suspeita, por exemplo. Olha, ele tá com dor ali, mas ele também tá mancando da outra pata, que tem outro problema. Então, você consegue ter um olhar clínico bastante importante e poder dar esse atendimento bem, vamos dizer assim, de olhar do animal como um todo, né? Não só o problema ao qual ele foi encaminhado, né? Então, eu tenho recentemente pacientes que vêm com uma inflamação pós-cirúrgica, por exemplo, então a adolescência nos pontos. Então, a gente consegue trabalhar dentro da fisioterapia técnicas para auxiliar na cicatrização, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela bagagem me falando, olha, precisa lavar essa ferida vai levar mais tempo para cicatrizar, para poder conversar com o tutor e explicar alguns detalhes, né? Então, achei bastante importante a minha bagagem, sim, clínica. E toda vez que eu encontro um veterinário recém-formado, ou então um estagiário, que às vezes a gente recebe aqui um estagiário, e ele fala que quer ir para a reabilitação, né? E especialmente depois da pandemia, parece que ficou ainda mais difícil pôr a mão no animal, né? Acompanhar os casos e ter essa, essa bagagem mesmo, né, prática. Então, recentemente, uma aluna, por exemplo, estagiária no sábado, ela vem todo sábado aqui já tem um mês. E ela falou, essa semana eu tive prova de ortopedia. E o estágio aqui fez total diferença para eu lembrar e escrever as respostas certas. Né? Então, já traz uma bagagem só de eu escutar. Então, eu acho que se tem a oportunidade de trabalhar um pouquinho na área, ou de fazer bastante estágio, né, isso vai fazer diferença. Para poder fazer também a escolha certa, porque às vezes acha que quer, mas a fisioterapia exige muita paciência, exige muita dedicação, né, em cima de um mesmo caso. Não é nunca protocolo fechado, mas às vezes também é mesmice, né? Fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, porque você está treinando o paciente para se reabilitar. Então, treinar o passo, então fazer 10, 15, 20 minutos, por exemplo, uma engrama, que é fazer um igualzinho da passo na esteira e você fica abaixado fazendo um passinho. Então, você faz isso uma sessão, outra sessão, outra sessão, outra sessão. Então, tem que ter, né? E às vezes a pessoa acaba investindo, achando que é legal, e não é bem aquilo, ela gosta de coisas mais desafiadoras, né? E eu gosto muito de ver o resultado, né? De ter um animalzinho que tá com dor e ele sai daqui sem dor, né? Então, isso para mim é gratificante, não importa o caminho a percorrer, não importa essa repetição. Essa é uma questão que a gente geralmente traz bastante aqui, né? Eu costumo perguntar para os profissionais de diferentes áreas quais são características pessoais deles que eles acreditam que contribuem para que eles tenham se encaixado em uma determinada área. Porque a gente sabe que tem um pouco disso, né? Quando a pessoa tem esse espírito mais dinâmico e quer uma emoção diferente a cada dia, tem áreas que não correspondem tão bem a esse tipo de rotina. Enquanto tem outras áreas que a pessoa precisa ser mais metódica, mais organizada. Então, é importante, às vezes, o aluno ter esse tipo de direcionamento até para ele conseguir identificar
o que que eu gosto, não que seja um fator limitante, né? Não que ele não possa atuar nessa área, mas ele talvez tenha que se adaptar um pouco mais, ter um pouco mais de plasticidade aí nas questões que ele tem mais afinidade para poder se inserir e trabalhar sem ter aquela frustração, aquela coisa de, ai, que tédio, não é isso que eu quero uma coisa mais emocionante, ou, ai, não, eu quero um negócio mais tranquilo, né? Adoro repetição, adoro fazer todo dia a mesma coisa, aquela questão, né, protocolar, às vezes uma atuação laboratorial, por exemplo. Então tem muito a ver com perfil pessoal, né? Por isso que a gente vê tanto Sim. os alunos da universidade, ah, eu não gosto dessa área, o amiguinho lá ama de paixão, só quer fazer aquilo. Porque as pessoas são diferentes, né? Então, o que você acha que são características importantes para quem quer trabalhar com reabilitação de pequenos animais? Eu falaria como primeira característica a paciência, né? A paciência com o animal, a paciência com o tutor, a paciência com o veterinário que te encaminhou, constantemente, às vezes, pisar em ovos, vamos dizer assim, ter cuidado no que você vai falar, porque às vezes você tem um prognóstico reservado e às vezes eu recebo animais aqui com prognóstico reservado, o veterinário 10% de chance de voltar a dar. E você tem que agarrar com esse 10% e fazer o tutor agarrar aqueles 10% para ver se você chega onde você quer chegar. E aí existe, às vezes, paciência, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, para chegar no resultado final, onde o animal está livre de dor, caminhando, ou pelo menos está conseguindo ter qualidade de vida, né? Então, acho que a paciência é bastante importante. E a questão de organização também é importante, porque para você ter um fluxo de animais no seu atendimento, aquele animalzinho vai ter que vir duas vezes na semana, vamos dizer. Então, ele vai vir nas segundas e na quinta. Então, é importante ter certinho a rotina de horário, tanto você como o tutor. Então, eu costumo agendar o mesmo horário. O senhor pode trazer ele aqui às 8 da manhã na segunda e às 8 da manhã na quinta? Ótimo, esse horário é fixo para ele. Então, ter essa sequência organizada, né, para poder fazer um bom desenvolvimento do trabalho. Porque se ele não traz, não tem resultado, né? E gostar de estudar, que eu acho que precisa em todas, porque a gente está constantemente precisando de atualizações, né? Apesar da gente ter esses protocolos, tem sempre algo mais, um aparelho novo, uma modalidade nova de equipamento, né? Um jeito diferente, por exemplo, o que modifica bastante é a fisioterapia respiratória, a fisioterapia emergencial, biologia, endocrinologia, dermatologia, todos os dias para poder fazer o tratamento como um todo desse animalzinho. Né? Porque você não vai receber um animal que é um purgamento, só um purgamento. Você vai receber um animal que é diabético, que tem hiperadreno, e você tem que entender o que você pode fazer para ajudá-lo e, principalmente, não atrapalhar também, né? Não exceder o que ele consegue fazer, por exemplo. A questão da adesão dos tutores, né, com relação ao tratamento dos animais. Você acha que isso vem melhorando ao longo do tempo? Ou a partir do momento que a pessoa topa levar um animal para um tratamento de reabilitação, geralmente eles já incorporaram ali o fato de que é um tratamento longo, que precisa dessa assiduidade, né? Precisa desse compromisso de levar o animal 2 vezes por semana ou quantas forem necessárias. Sim, olha, o que eu observo é um crescimento nessa assiduidade dos tutores, em trazer para a reabilitação, em acreditar no resultado, né? Claro, eu acho que boa parte é da minha postura também, porque quando a gente ganha experiência, você consegue naquela primeira sessão já falar para o tutor da importância de trazer, né? E também de fazer os exercícios em casa, que eu sempre passo alguma coisinha ou outra ali, fazer um alongamento, passeio, alguma coisinha para ele fazer em casa. Então, isso traz muito resultado, né? E tem sido cada vez mais fácil de explicar. Eu acho que uma coisa importante, os tutores têm muita confiança no veterinário que está cuidando do animal. Então, quando o veterinário me encaminha, né, para fazer fisioterapia, o tutor já tem aquela confiança. O veterinário que cuida do meu cachorrinho encaminhou para a fisio, então vai ajudar, né? E aí, se ele cria uma confiança em você, no seu trabalho, ele começa a observar resultados, isso também vai sendo positivo cada vez mais, né? Então, e tem sido cada vez mais tranquilo dos tutores aceitarem, pelo menos o perfil, né, de tutores, tem
tem sido cada vez mais tranquilo de explicar a importância da fisioterapia. E aí, além de cães, que geralmente é a maior casuística, né? Você trabalha com gatos ou outras espécies também? Sim, trabalho. A rotina de cães é maior, né? Tem mais cães, mas atendo gatos sim. No momento eu tenho 3 gatinhos que eu estou atendendo, né? Então é quase que um recorde de número de animais juntos, né? Felinos. E outros animais é ainda menos comum, principalmente pelo custo, né? Então, mas também já tive coelho, tartaruga e calopsita ao longo desses anos aí, né? Desde 2015 tive pacientes excepcionais como esses. A medicina veterinária ela está migrando para um padrão de colégios, né, associações que validam determinadas especialidades dentro da profissão, e aí as pessoas se submetem a um processo avaliativo, né, compila ali toda a sua experiência, né, comprovações de atuação na área, enfim. Você acha que a sua área está migrando para isso? Já tem algum movimento nesse sentido? Você sabe dizer? Sim, tem sim. Existe uma associação de fisioterapeutas veterinários, né? Na verdade, a gente usa falar fisiatra, a gente acaba falando físio, mas o certinho é falar fisiatra, então tem a Anfivete. Ainda não tem uma organização tão grande, um conhecimento tão grande dentro da, da veterinária em si, né? Mas já tem essa organização, sim. Né? Teve uma época, daí deixou de ter, agora voltou a ter, já tem até congresso, aí em Curitiba vai ser o próximo, então existe uma organização para deixar essa especialidade mais protocolada, né? Uma especialidade protocolada. Mas eu acho, assim, benéfico para a veterinária tudo isso, porém a gente precisa estudar de tudo, né? Precisa sempre estar de olho em todas as circunstâncias do animalzinho. Essa visão integrada do animal é bem importante, né? Porque eu Sim. acho que existe esse equívoco. O aluno chega na universidade e às vezes ele tem afinidade por uma determinada área. Ah, eu gosto muito de oftalmologia. E aí ele foca naquilo e acha que o bicho é só olho. E aí tem todas as doenças sistêmicas que interferem, né? Às vezes o animal é cardiopata, nefropata, e aí tem problema oftálmico. Então, às vezes, para o aluno mais jovem, é um pouco mais difícil entender que quanto mais global a visão que ele tiver sobre aquele paciente, melhor vai ser para a atuação, independente da área que ele escolha, né? Sim, isso é E verdade. aí, e aí complica, porque às vezes a pessoa, eu odeio a clínica médica. Meu amor, a clínica Pois médica é a é, base de tudo, né? Não tem para onde correr. você tem que saber tudo por que o animal toma cada remedinho daquele, né? Qual a importância de cada um deles e poder escolher a sua terapia mais adequada para ajudar. Para o trabalho em fisiatria, em reabilitação, existe um conjunto básico de habilidades que você tem que ter, e aí você pode ir agregando outras técnicas como ozônio, acupuntura, etc. Ou você pode fazer qualquer combinação possível e ainda assim chamar de reabilitação. Sim, a reabilitação, o termo, assim, dentro da minha pós-graduação, então chamava reabilitação animal. Ela englobava um ano da fisiatria, das modalidades de fisiatria. Então, os módulos eram dos aparelhos, da cinésio, né, em si. E depois eu tive um ano de acupuntura. Então, quando a gente fala desse termo reabilitação, a gente acaba englobando os dois, tá? Atualmente, como o termo fisioterapia, fisiatria é próximo, e às vezes causa confusão, porque o fisioterapeuta seria a pessoa que trabalha com humanos, formada em fisioterapia. Né? E nós, médicos veterinários, que vamos fazer uma pós-graduação, seria o fisiatra, tá? Mas está se falando mais em reabilitação nesse sentido, tá? E aí acaba englobando as outras modalidades terapêuticas, né? E aí a gente coloca, às vezes, na sessão até aromaterapia, cromoterapia, cromopuntura, outras modalidades, e a gente pode chamar de reabilitação animal também. Quando você entrou na graduação em medicina veterinária, o que você pensava como perspectiva de trabalho? Você já tinha alguma área específica em mente? Você sempre quis trabalhar com pequenos animais? Como é que foi isso para você? Na verdade, eu passei bastante nas áreas durante a faculdade, eu acho que isso também foi muito legal para mim, né? Eu entrei na faculdade
porque eu queria desde pequenininha ser veterinária, desde os 4 aninhos, né? E gostava de cachorro e de gato, era aquela que ia na rua, cuidava dos bichinhos da rua, levava para casa, doava, todas essas coisas, né? Então, eu sempre quis fazer fisioterapia fixando em pequenos animais. Mas eu gostava muito da área de nutrição. E a área de nutrição tinha muito estudo em grandes animais. Então, eu fiquei um pouquinho ali com grandes animais, estudando toda essa parte de nutrição, como que funcionavam os cálculos e a energia metabolizável dos alimentos, etc. Adorei. Mas aí, a hora que você pensava, não, eu vou engordar o boi para depois a galera comer, daí já, não é para mim mesma essa área. Vigilância, então, nem pensar. Então, né, eu fiz só o que precisava para a faculdade dentro dessas áreas. Os equinos eu gostava muito, são animais que eu admiro pra caramba, mas que eu tenho medo, assim, não é o meu jeito de tratar. Eu enfrento um pincher, mas né, o cavalo eu fico com medo, é muito grande. Mas fiz estágio, coletei sangue, passei pelo processo todo na faculdade, né? E aí depois eu quis a área cirúrgica, porque eu queria saber fazer mais cirurgias, eu me interessava pela área, né? Eu queria colocar a mão na massa ali, e durante a graduação eu tive muito pouca experiência. Então fui fazer residência com cirúrgica para isso. E a maioria das coisas que eu gostava de estudar eram parte da clínica cirúrgica. Né? Eu gostava muito de oftalmo, cheguei a começar um mestrado com oftalmo, mas aí tive que parar por motivos na época. Eu tive que começar a trabalhar e não deu para fazer o mestrado, né? Acabei não fazendo, mas gostava da parte de oftalmo. A parte de fisioterapia era muito pequena ainda na época, né? Eu me formei em 2007. Então, na época, tinha um pouquinho com equinos em São Paulo e Curitiba, mas nada ainda com formação, com pós-graduação, etc. Então, depois que eu tive a minha primeira filha, eu tinha uma rotina de trabalho antes, né, de engravidar muito grande. Eu trabalhava 16 horas por dia na clínica, né? Então eu ia para casa só para dormir e voltava e almoçava e a rotina era muito grande porque era uma clínica que estava em crescimento e não tinha muito veterinário à disposição. Né? Então, quando eu decidi engravidar, parei os plantões, comecei a trabalhar mais teoricamente das 8 às 6, mas nunca era até 6. Tinha que ficar no almoço 15 minutinhos e voltar, ainda era uma rotina muito puxada. Então, depois eu decidi que eu queria procurar uma área que eu pudesse ter minha hora marcada, que eu pudesse ter um pouco mais de tranquilidade para poder voltar para casa no horário, né? E aí, pesquisando, eu achei a pós-graduação de reabilitação animal e adorei. Né? Na época eu tinha assim, um pouquinho de receio da acupuntura, porque eu achava muito difícil, e realmente é muito difícil, tem que estudar muito, mas eu enfrentei a reabilitação na época após, e hoje eu sou muito feliz com a escolha, né? Trabalhar com hora marcada para mim foi muito importante, né? Mas não me arrependo de nada. Acho que na época que eu podia pegar pesado, eu peguei, e agora eu pego pesado de outro jeito. É bem importante isso, né? Porque a gente percebe que quanto mais vivências você tem durante o curso de graduação, mais fácil é você ter realmente propriedade das escolhas que você faz. Então, às vezes acontece da pessoa, né, se graduar e aí oferecem um emprego numa área que ela nunca nem passou perto, né? Ela fez o curso, fez lá a disciplina, fez a prova, passou, mas não teve uma vivência, não teve uma dedicação. E a verdade é que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente, às vezes, se gradua, tem uma expectativa de trabalhar numa área e não aparece uma oportunidade, ou eventualmente você não, né, por motivos diversos, não consegue se desenvolver naquela área, acaba tendo que abraçar alguma outra área da profissão. E tem essa questão também, né, da gente conseguir considerar o que é importante em termos de qualidade de vida, porque existem rotinas que se adequam bem para um determinado estilo de pessoa e outras que não. E eu acho que tem muito um fator, às vezes, principalmente do recém-formado, tá naquela fase meio aventureira, né? Topa tudo e se dedique e dá o sangue, mas isso tem um preço também. E aí a gente precisa realmente parar para analisar com bastante cautela quais são áreas que se adequam mais, se encaixam mais com o estilo de vida que a gente quer levar. Porque a gente, às vezes, olha a vida como se fossem caixinhas separadas, né? E aí você se dedica muito ao lado profissional
e dali a um tempo você começa a ter aquelas quedas, né? Porque na vida pessoal a coisa tá meia boca, você não consegue estar presente com a sua família nos momentos que são importantes, e isso muitas vezes causa, né, algumas questões ali para algumas pessoas. Então, é bem importante parar para fazer essa análise de tempos em tempos, né? Se a rotina que você está trabalhando, está inserida, realmente é o que você quer no longo prazo. Porque a gente vai viver aí muitos e muitos anos trabalhando e precisa conseguir conciliar e estar feliz dentro da profissão, já que a maior parte do dia a gente acaba se dedicando a isso, né? A faculdade é um momento de experimentação, né? Recentemente veio uma estagiária aqui falando: eu quero trabalhar com acupuntura, é só acupuntura. Então, para que eu vou fazer o meu estágio curricular em clínica médica, em clínica cirúrgica? Eu não quero ficar em cirurgia. E eu insisti com ela em dizer: isso é importante para você. Você precisa saber, na hora de fazer acupuntura, o que aconteceu naquele joelhinho do animal que fez uma correção de ruptura de ligamento cruzado. Então, é legal você ver a cirurgia. Isso vai te dar uma outra visão dentro lá do seu mapa mental para poder depois tratar esse animalzinho da forma mais correta, né? Então, cada experiência que a gente tem é uma bagagem para a gente trabalhar no futuro. E é o que você falou, de repente surgem outras oportunidades, né? Eu, por exemplo, terminei a residência falando: eu vou fazer mestrado, vou engajar no mestrado. E apareceu uma oportunidade de trabalhar 8 horas por dia na clínica. Eu precisava do dinheiro, porque eu tinha acabado de me casar, queria construir minha casa. Eu acabei optando por ir trabalhar. Foi uma experiência incrível para mim, porque me deu uma bagagem grande hoje, né, de conhecimentos gerais. Eu tinha a cirúrgica, mas eu trabalhei muito mais com médica do que com a cirúrgica. E fui muito feliz, sem problema nenhum. Fui vendo que realmente a área da cirurgia não era tão legal, a área do estudo da neuro, da ortopedia era mais o meu foco, né? Que hoje é o que me ajuda. Então é bem importante essa época de experimentação, né? Eu falei para essa estudante na época, eu falei: aproveita, você tem 2 meses para experimentar, né? Será que realmente você não vai gostar? Ela tinha tido uma experiência ruim, carregava uma mágoa grande na clínica médica, e eu falei: tenta de novo, né? Isso é a sua última chance de não ser cobrada. Quando você tiver com o diploma, você vai ser cobrada, você vai ser informada, mas todo mundo vai te cobrar os conhecimentos de você estar formada, né? Então, acho que isso é importante, é uma questão importante da gente conversar. E tem esse aspecto também que precisa ser considerado. Às vezes a pessoa tem uma experiência, entre aspas, traumática em uma determinada área, então às vezes ela até queria trabalhar ali, tinha uma expectativa, só que às vezes a questão é relacional. Às vezes é o professor da disciplina que você não tem uma simpatia, às vezes é o local onde você faz estágio que você também não tem um bom relacionamento com as pessoas de lá. Então, às vezes não é a área, é o local onde você está. E você precisa, né, eventualmente, abrir a oportunidade de experimentar isso num outro lugar, com outras pessoas, para ver se realmente é a área que está pegando, né? A área que você não está realmente curtindo tanto assim. E aí, os 5 anos de graduação acabam proporcionando aí algumas janelas em que a pessoa pode ter essas experiências, né? Então é bem bacana isso, é bem importante. E às vezes as pessoas ficam com aquele preconceito, né? Ah, mas eu odiava o professor daquela disciplina, então não vou nem tentar fazer nada nessa área, porque é insuportável. E aí você conecta uma coisa na outra, né? Uma pessoa que você não Sim. simpatiza com a área, e aí já era, afundou, explodiu, já não vai mais rolar Exato. trabalhar. Não, eu acho que isso é importante. Então, se você não simpatiza muito com a matéria do professor, procura um curso na área, vai te ajudar na prova e vai te ajudar, às vezes, a olhar com outros olhos, porque no curso ele acaba te dando o melhor lado daquela área, né? Então, por exemplo, eu fiz curso com confinamento bovino. Eu não queria trabalhar com isso, mas eu fiz o curso porque eu gostava daquela área da nutrição e aquilo me deu uma bagagem que hoje eu penso no PET. Ah, ele precisa do extrato etéreo, ele precisa da fibra, ele precisa da proteína, então sempre acaba te agregando alguma coisa, né? Então acho que a gente tem que experimentar de tudo e se a disciplina ali não está dando certo, faz um curso. Se o lugar de estágio não está legal, faz em outro lugar. Eu acho que é sempre importante fazer em mais de um lugar,
dentro de clínica médica ou cirúrgica ou na reabilitação, por exemplo, né? Porque é pegando um pouquinho de cada lugar que você cria o seu jeito, né? O seu jeito depois de trabalhar. E aí tem essa questão também. Às vezes a pessoa não quer sair daquela zona de conforto. Ah, agora eu achei uma clínica numa área que eu gosto e eu gosto das pessoas, eu me dou muito bem aqui, aí eu quero só ficar aqui. Eu não quero experimentar outras coisas. Então, o contrário também não é muito bom, exatamente porque acompanhando profissionais diferentes, você consegue ter uma ideia de que nem tudo é preto no branco, nem tudo é A ou B. Às vezes as pessoas têm condutas diferentes e uma dá certo tanto quanto a outra. Não é porque o profissional A faz de tal forma e o B faz de uma maneira diferente que um está certo, o outro está errado. E às Sim. vezes é interessante o aluno também pensar na questão dos eventos acadêmicos. Você tem a oportunidade de assistir várias palestras de várias áreas diferentes, fazer aqueles cursos mais curtinhos, mini cursos de uma determinada área, exatamente para ter essa vivência, né? Para ver um especialista na área falando de um assunto que a pessoa ama muito e tem bastante experiência, e aí você consegue ter uma perspectiva diferente ali sobre as áreas que você pode eventualmente trabalhar. Então, eu acho que a graduação é uma experiência muito rica para quem não está com preguiça, né? Para quem realmente está disposto aí a vivenciar para não se arrepender depois, porque foi o que você disse. É a oportunidade que você tem de experimentar as coisas sem ser cobrado como um profissional que precisa responder por aquilo que faz. E aí, Isso Luciana, mesmo. com relação aos cursos de formação na sua área, existe algum grupo mais forte em que geralmente os cursos são mais bem estruturados? Ou que hoje em dia a gente percebe, né? Principalmente depois da pandemia, pipocou curso de tudo quanto é assunto para tudo quanto é lado. Então, às vezes, fica difícil para o aluno se orientar com relação à qualidade do material que ele vai receber, da aula, dos profissionais que estão ministrando aquele curso. O que você pode falar para as pessoas sobre, de repente, pessoas que são referência na área, que oferecem cursos mais estruturados, ou institutos, né? Porque às vezes tem aqueles institutos clássicos que dão vários cursos diferentes. O que você diria para as pessoas que têm interesse nessa área e precisam de algum critério de seleção para saber onde elas vão conseguir uma formação melhor? A minha formação foi no instituto que chama IBRA, em São Paulo. Lá tem diversos cursos, às vezes cursos menores, pequenos, para dar uma pincelada em alguns assuntos, dentro de neurologia, ortopedia, fisiocultura. Também já fiz cursos da doutora Estela, em São Paulo, da doutora Mayra, da Fisioanimal. São cursos que eu fiz até online durante a pandemia e foram de bastante qualidade, bastante conteúdo. Tinha tanta palestra que eu não dei conta nem de ver tudo, assim, de vídeo disponível durante um mês, sabe? Muito legal. Palestrantes bem didáticos, bem tranquilos de acompanhar. E são esses mais os nomes que eu consigo lembrar, né? Tem outras faculdades, né, como Botucatu, que tem também a formação muito boa de acupuntura, fisioterapia, institutos bioéticos. Então, existem formas da gente pesquisar. Eu acho que sempre é uma ferramenta boa procurar as referências, né, e do lugar que está oferecendo o curso, dentro do Google, se tem reclamações de outros cursos. O mesmo vale, por exemplo, na fisioterapia, a gente precisa muito comprar aparelho, né? Às vezes surgem marcas e marcas e marcas, e aí você, nossa, qual que é melhor? Aí você pergunta para o seu professor ali na hora, tal, mas uma forma de você também ver essas reclamações na internet, né? Então, da mesma forma, eu costumo fazer isso, né? Procurar as referências, aquele palestrante, se ele tem publicações na área, etc. Porque o pesquisador sempre acaba tendo uma bagagem muito boa para falar para a gente, né? Uma palestra nada mais é do que um compilado de informações de pesquisa que estão sendo dadas para a gente. Então, se a pessoa pesquisa, se a pessoa tem o nome dela ali dentro da área de pesquisa, vai ter uma bagagem boa para te dar. Com relação ao investimento nos equipamentos, costuma ser um investimento caro, assim? São equipamentos caros de adquirir? Ou comparado a outras áreas, você acha que dá para ir aos pouquinhos estruturando para fazer esses atendimentos? Sim, eu acho que dá para ir se estruturando aos poucos, sim. Eu comecei fazendo fisioterapia com uma bola de cinésio, daquelas de pilates, e um disco também de pilates, daquele proprioceptivo. Porque meus
primeiros 3 pacientes foram um paciente com botulismo, um paciente com uma lesão toracolumbar, mas que não havia dor, um gatinho, e uma luxação de patela, né? Então, eu fazia basicamente cinésio. E aí, quando eu comecei a atender esse animalzinho da luxação de patela, eu fui e comprei o eletro, o laser e o ultrassom. E eu lembro que daí eu parcelei aqueles 3 aparelhos. Eu falei, não, agora eu preciso, porque, né, eu preciso dar uma melhoradinha aí nesse paciente. Aí, devagar, eu fui montando algumas coisinhas. Então, dá para começar. Eu tenho colegas que também começaram, eu comprei laser, né, e comprei alguns equipamentos de cinésio, como cavalete, bola e tal. Então, não precisa fazer um investimento grande. Eu comecei atendendo a domicílio, então também tinha que ficar transportando todos esses equipamentos, né? Mas eu fui me estruturando ao longo de um ano, consegui esses 3 aparelhos, a bola, o cavalete, e o cavalete é aquele cone com palitinhos, né? Só para explicar. E a bola de cinésio, o disco, o cavalete e os 3 aparelhos. Foi por isso que eu comecei o meu segundo ano de atuação na fisioterapia. E aí hoje tem uma clínica com hidroesteira, com esteira proprioceptiva, com sala exclusiva de cinésio, um monte de equipamentos de cinésio, né? Tem esses 3 aparelhos mais outros mais sofisticados, como magneto, etc. Se você for fazer tudo de uma vez, o investimento é bastante alto para montar a clínica, para estruturar a clínica, para comprar todos os equipamentos, né? Só a hidroesteira é um carro na hidroesteira, né? Mais que você paga de imposto para adquirir esteira, mais que você paga na instalação. Então, é um investimento alto, mas dá para começar devagar. Eu comecei assim, né, lá em 2015, e a clínica tem 1 ano e meio, mais ou menos. Isso é importante também, né? A gente saber que, na maioria das vezes, vai ser aos pouquinhos essa estruturação. Difícil, assim, algumas pessoas até têm condições, né? Ah, meu pai resolveu abrir uma clínica para mim, toma, tá aqui tudo, meu filho vai lá trabalhar. Mas para a grande maioria das pessoas, às vezes você precisa ter essa programação, por exemplo, de ter um carro para poder se deslocar para fazer o atendimento em domicílio. Que muitas pessoas da graduação às vezes não têm o automóvel, né? Então você tem que começar com o investimento inicial que não é no equipamento de fisiatria de reabilitação, é num carro para poder fazer esse deslocamento. Mas com o tempo dá para ir estruturando e oferecendo cada vez mais recursos aí para esses tratamentos. É isso mesmo. E às vezes ver outras possibilidades. Às vezes pessoas que moram em cidade grande, como São Paulo, por exemplo, pensar em atendimento a domicílio, você acaba ficando só nos bairros, né? Não dá para deslocar muito. Então, às vezes, vale a pena fazer parceria, né? Algum colega tem um pet shop, uma clínica, e você aluga uma sala para fazer os atendimentos ali. Aí você não precisa adaptar uma clínica inteira, você adapta uma sala. E aí, devagar, você vai crescendo e tendo os outros equipamentos. E aí, Luciana, para finalizar a nossa conversa, que mensagem você gostaria de passar para os alunos ou para os médicos veterinários que até já estão atuando e que têm interesse nessa área que você trabalha? Bom, eu diria que a área é apaixonante, né? Sou suspeita a falar, mas a gente ter o resultado basicamente de melhora, é difícil você ter uma piora, né? Assim, quando você tem um animalzinho, algo de bom você vai dar para esse paciente dentro da reabilitação. Então, isso é muito prazeroso. Nem sempre a gente acerta, né? Às vezes, na veterinária, a gente tem muita questão de depressão, de problemas, porque você não acertou naquela escolha, naquela conduta. Então, se você se preparar, se você tiver uma boa bagagem, se você estudar bastante, se dedicar de coração, dificilmente você vai errar. E você vai colher essa melhora, isso vai te dar bastante crescimento pessoal, né? Não só no profissional, mas emocional também, né? Então, e também eu diria que você tem que ter um bom relacionamento com os outros colegas veterinários. Nem você acerta sempre, também ele não acerta sempre. Então, buscar não julgar na hora que um colega te encaminhou, olha, estou encaminhando uma luxação de patela, mas está puxando de novo, né? Eu operei, estou puxando de novo, será que ganhando massa a gente melhora para poder operar uma segunda vez, né? Ou então, um paciente que fez uma correção de fratura na pelve e que houve piora neurológica pós-cirúrgica, né? Poxa,
piorou alguma lesão ali de nervo, né, na hora da cirurgia, tá, aconteceu, ninguém consegue ser perfeito em tudo, né? Mas a gente buscar ter essa ética, né, de conversar e de tratar. Então, aconteceu, infelizmente. Então, agora a gente vai, a partir daqui, melhorar esse paciente o máximo que a gente puder, né? E sempre olhar para isso. Perfeito, perfeito, perfeito pode não ficar, mas a gente pode sempre dar uma melhora, principalmente conforto em relação à dor e conforto em relação ao tutor também, que está com aquele irmãozinho que ele ama pra caramba, que ele faz tudo, que ele pagou pela cirurgia, ele quer o melhor possível, né? Então a gente pode conseguir isso. Muito obrigada, Luciana. Adorei esse papo. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa e deu para trazer muitos insights, né, para os alunos que às vezes estão meio perdidos, não sabem muito bem para que lado correr, que experiências eles devem dedicar o tempo aí durante a graduação. Então, eu queria te agradecer muito por ter disposto do seu tempo para estar aqui com a gente hoje. E aí a gente vai pedir também para o pessoal, né, lembrar de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, para que essa informação chegue a mais pessoas, né, mais alunos tenham a possibilidade de assistir sobre mais uma área de atuação na medicina veterinária. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de trabalho. Até lá! Obrigada.